Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto da família, culto de ensino da palavra, culto de busca ao Senhor. Sempre temos a intenção, querido, a cada culto, de levar até você a palavra de uma forma que venha trazer êxito, não só para o dia de hoje, ou trazer uma espécie de descarrego, como alguns ministérios falam, mas o nosso objetivo é algo que perdure, não só no dia de hoje, não só na semana que vamos passar, como se parecesse que fôssemos uma energia que carrega uma bateria, não. Mas que seja algo pertinente, algo que mexa no nosso ser e nos faça cada vez mais cristãos. Cristão, quando o nome primeiramente foi usado, ele tinha uma ideia de seguidores de Cristo, parecidos com Cristo. Então, querido, todas as vezes que trazemos a palavra do nosso Senhor, baseada na Bíblia, porque nos dias de hoje, querido, há muita palavra do Senhor no sentido de que algumas pessoas elas dizem que Deus tem falado com elas determinadas coisas, dando destino, dando seguimento, dando uma posição para essa pessoa, mas muitas vezes, querido, sem observar algo. O ser humano, por sua natureza, tem uma natureza caída, uma natureza que se desgarrou da presença do Senhor, que saiu da presença do Senhor. E o nosso objetivo nesses dias é voltar para a presença do Senhor. E eu gostaria, nesse início de culto, pedir que você chamasse a sua família, chamasse os seus amigos que estão na sua casa, convide-os nesse momento para junto assistirmos essa parte da palavra ou essa porção da palavra para que isso gere algo em nossas vidas. Gostaria nesse início de culto também de falar da minha apreensão, da minha preocupação com toda essa situação que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Por uma medida do governo, nossos cultos, eles só estão acontecendo de forma online, pelo menos nesse fim de semana e no próximo também, porque o decreto ele vai até dia 8. Então, queridos, aqui e agora, nesse momento, é um momento da igreja se reunir, orar junto, pensar junto, trabalhar junto, para que tudo aquilo que está no nosso coração, dos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração, eles se cumpram. Mas para que isso aconteça, querido, é necessário que nesse tempo nós nos unamos em oração. No sábado, na sexta-feira, nós estamos lendo o plano anual de leitura da Bíblia, né? Ou o plano de leitura anual da Bíblia. E nós líamos o capítulo 4 de Deuteronômio. E nesse momento o Senhor fala, lá no capítulo 4, que se o povo, parecido com o texto de Provérbios, que a gente tanto usa, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, confessar os seus pecados, arrepender-se daquilo que tem feito. Eu estou fazendo uma síntese daquele texto como eu compreendo ele. E orar, eu virei do céu e sararei a sua terra. Da mesma forma, lá em Deuteronômio 4, nós vemos Deus falando que Ele é um Deus misericordioso, que olha a dificuldade quando nós a temos. Então, esse é um tempo, querido, de nos unirmos em oração. Senhor, cumpra-se a Tua palavra. E aqui eu quero já começar a trabalhar naquilo que vai ser o tema central dessa noite, da nossa leitura, do nosso culto. Como você já viu, muitas vezes nós temos a necessidade, querido, de nos autoanalisar, de nos examinarmos. Para aquelas pessoas que trabalham junto conosco há mais tempo, sabem que volta e meia, 6 em 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, nós fizemos uma análise daquilo que tem sido a nossa vida durante aquele período. E eu quero basar a nossa palavra hoje
como temos feito nos últimos cultos. No Evangelho de João, e você já sabe de cor que eu vou continuar nesse versículo, porque eu não consigo sair desse versículo e não consigo andar nesse pensamento, porque eu tenho tentado, querido, compreender o que é essa forma que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Eu não oro para que os tire do mundo, mas que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu pensava essa semana, e aqui eu quero começar a pontuar algo no nosso coração. Quando eu oro por uma pessoa, quando eu oro por você que está me escutando agora, eu vou orar por você. Ou melhor, vamos fazer um pensamento dentro da nossa casa. Quando nós oramos por alguém da nossa casa, um esposo ora pela sua esposa. Senhor, abençoa minha esposa. Pela forma que nós temos de sermos pessoas extremamente egoístas, não seguirmos a palavra na sua forma mais linda, eu diria que poética, de 1 Coríntios 13, quando o Senhor relata, provavelmente a Paulo, e Paulo escreve, uma inspiração divina. Ora, o amor. E quando ele começa a relatar sobre o amor, ele diz assim: o amor não espera coisa alguma para si próprio. E aí, quando eu leio esse texto, que Jesus orou por nós, é diferente de quando nós oramos por alguém. Porque quando nós oramos por alguém, geralmente dentro do nosso pensamento, nós temos o pensamento daquela pessoa ser um pouco melhor para nós. A maioria das vezes nós não pensamos única e exclusivamente que a nossa oração ela traga algo de benefício para aquela pessoa, geralmente. Para que aquela pessoa seja melhor para ela mesma, ou que única e exclusivamente ela seja o foco. A minha oração, geralmente, ela tem o benefício para mim. Mas quando eu leio aqui, e eu busco tudo que eu falei nos últimos tempos, que eu falei sobre saúde mental, que eu falei de nós termos uma compreensão de exatidão, de clareza, de paz no nosso coração, de estarmos com verdadeiramente, aqui, querido, eu não quero entrar nesse todo. O pensamento da maioria dos teólogos e da maioria das pessoas que falam e das linhas de pensamento sobre Deus, a teologia da maioria dos escritores que nos circundam, é que nós temos um livre arbítrio. Por causa da palavra arbítrio, sabe, eu tenho dificuldade em entender isso. Eu entendo que o homem tem uma livre escolha. Porque arbítrio seria um julgamento correto mediante a tudo aquilo que foi exposto, como diante de um juiz. Que aquela pessoa que cometeu a penalidade, ela está sendo julgada, uma promotoria explana para as pessoas aquelas coisas a qual aquele indivíduo fez e por que ele está sendo acusado de um crime. E um outro lado, uma defesa, diz que ele fez isso, por isso, por isso, por isso. E o juiz, ele olha toda essa questão e ele vai arbitrar, ele vai julgar o que deve ser feito com aquela pessoa. Semelhante ao texto que a gente vê de Salomão, que duas mulheres chegam, uma delas chega para outra e diz, eles estavam com fome, havia fome na terra,
chegam para ele e dizem, as pessoas estão morrendo de fome, e uma chega e diz, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos comer a carne do meu filho, né? Uma coisa assim, e amanhã comeremos o teu. E eu, não! E aí uma vai para diante do juiz, né? Desse que está arbitrando, Salomão, e diz, esse filho é meu. E a outra diz, não, é meu. E ele olha para elas e diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma espada e vamos cortar ele no meio, metade para cada uma. E aí uma diz assim, não, então deixa para ela. Então diz, você então é a mãe, porque você não quis matar ele, eu vejo que então há sinceridade, amor no teu coração. Eu estou fazendo uma compreensão assim, e ele devolve de fato o filho à mãe. Por quê? Porque ele julgou todas as coisas que estavam em torno dele. Quando eu falo de saúde mental, é para que nós tenhamos um arbítrio correto, uma exatidão, uma clareza no nosso pensamento. Olhando hoje essa bandeira preta sobre o estado do Rio Grande do Sul todo, automaticamente nós começamos a olhar e pensar assim, puxa vida, o pastor tem pregado sobre Cristo Jesus orando para que o mal seja tirado do meio de nós. E não estou fazendo defesa para mim, porque eu não preciso de defesa, porque a palavra não precisa ser defendida. A palavra ela é clara, ela é compreensível, ela traz sabedoria, ela traz conhecimento. O que nos falta muitas vezes é entrar nesse conhecimento, entrar nessa sabedoria. Então, querido, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de nós termos uma mente que consegue, e você vai ouvir mais um pouco mais adiante sobre isso, de conseguir fazer as coisas que estão à minha volta. Falei sobre ansiedade, que é aquele sentimento que nos impossibilita ou nos deixa aflitos, nos deixa com falta de controle das coisas, nos deixa em dilemas, nos deixa numa indefinição, e isso gera em nós uma ansiedade, um querer correr para cá, para lá. E eu falava que Cristo é a solução para a nossa ansiedade. Nós vamos ter ansiedade. O próprio Cristo, e aí outro texto que eu trouxe, na sua humanidade, ele foi alguém que derramou gotas de sangue de tanta ansiedade por a presença do Senhor, ou pelo fato do Senhor ficar distante dele por um período, quando ele estava morrendo na cruz do Calvário. Mas ele ressuscita no terceiro dia, e ele, de uma forma gloriosa, mostra que, apesar da humanidade dele, né, a gente leu Hebreus capítulo 4, que diz, temos um sumo sacerdote que é capaz de compadecer-se das nossas aflições. Dizendo o quê, querido? Que Jesus ele foi tão homem quanto cada um de nós. Eu relatava, né, no culto presencial isso. Acho que eu não dei ênfase no culto online, então de você que escutou o online e não ouviu isso. Jesus, gente, nasceu num lugar pobre. Quando, Evangelho de João, se não me engano, Natanael chega diante dele, né, e ele começa a expressar a grandiosidade de Deus e de tudo aquilo que Deus vai fazer. Ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Belém? Pode vir alguma coisa boa de algum lugar daqueles da onde você, ou da Galileia, da onde você veio? Pode ter alguma coisa boa em tudo isso? É tão pequeno, tão sem motivo? Jesus olhando para ele diz assim, eu te vi debaixo da figueira. E o cara, puxa vida, ele tem até discernimento de onde eu estava. Alguns teólogos que querem conjecturar, que está falando sobre Israel, e toda uma questão de Israel, coisa e tal. Eu vou ficar com o texto só nesse momento, para nós não termos um a mais, que eu estou fazendo uma introdução muito longa, mas é necessária. E aí Jesus olha para ele e diz assim, cara, tu vai ver os anjos de Deus subindo e descendo, semelhante àquela palavra de Jacó, que está lá, Gênesis 31, a qual Jacó está lá no lugar, e ele olha a escada de Deus subindo e descendo, os anjos de Deus manifestando poder. E ele, puxa, é Jesus, é o Cristo. Não, muito mais coisas, tu vai ver coisas muito maiores do que tudo isso. Cara, esse Jesus totalmente
homem, totalmente divino, totalmente inigualável, ele veio para nos dizer: cara, eu sofri tudo. Eu vim de uma terra pobre, eu vim de uma família que as pessoas olhavam e achavam estranho, porque José, ele vê Maria grávida do Espírito Santo, mas ele não a deixa, mas eu não sei exatamente como aconteceu o continuar da história da comunidade, porque era uma comunidade pequena, se falaram mal que ela se achou grávida, e aí ela vem e diz: foi o próprio Deus que falou comigo. As pessoas não acreditavam, ele era um menino que, quando aos 12 anos chega lá no templo, começa a discutir com os escribas, a própria família deixa ele lá, fica 3 dias sem ver ele, e aí depois lembra dele. Cara, Jesus teve todas as dificuldades. Ah, pastor, mas hoje em dia há tanta coisa, as pessoas são abusadas. Cara, Jesus está diante das pessoas que o acusam, e diz o texto que cobriram os olhos dele, e batiam no seu rosto e perguntavam: diz agora quem te bate? Quem te bate? E pegando uma coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça, dizendo: não és tu o rei? Cara, ele foi totalmente humilhado. Filipenses capítulo 2, né? Ele não se achou maior que Deus, antes se colocou como servo, servindo a todos. Então, quando eu volto lá em João 17:15, segundo alguns, eu dou um nó na cabeça das pessoas, mas vamos lá, tem que seguir a linha de raciocínio. Ele ora por nós, mas ele não ora como nós oramos uns pelos outros. Ele ora querendo única e exclusivamente nos beneficiar. Porque o benefício que ele teria, ele já tinha entregue antes aqui em João 17, dizendo: toda a glória que é me dada eu devolvo para o meu Pai. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus está orando por nós, orando para que nós não saiamos do mundo, mas que sejamos livrados do mal, ou como Mateus 6,13, né? Livra-nos do mal, na oração do Pai Nosso, que tanto nós já fizemos. Que mal é esse? A não ser todas as dificuldades e tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então é necessário que nós tomamos uma posição. Essa posição e eu quero dividir, queridos, a partir daqui, o nosso culto em 3 partes. A primeira parte é aceitando essa oração e dizendo: Senhor, a oração que tu fizeste para que eu fosse livre do mal, para que eu fosse tirado não do mundo e das coisas que então estão em torno do mundo. Feche teus olhos. Pai, eu oro nesse momento para que teu Espírito Santo, que é amor, que é graça, que é paixão, que gera em nossos corações um sentimento de amor por um Deus único e verdadeiro, que muitas vezes traz ao nosso coração os nossos pecados, feitos outrora, feitos hoje, não para nos acusar, mas para nos levar a um sentimento de arrependimento. Sabendo, Senhor, que arrependimento significa, se eu pudesse voltar lá atrás, naquele dia que cometi o pecado, sabendo que o texto de Tiago 1 fala que de Deus ninguém é tentado, mas toda tentação é algo que já está dentro do coração do homem, e uma vez que essa tentação, ela gera algo, e nós a cometemos, isso vem trazer para nós morte. O pecado, então, é morte, é estar longe de Ti, Senhor. Então, através de tudo isso, nós queremos nesse momento nos arrepender
arrependermos, nós queremos voltar, nós queremos convergir, nós queremos cambiar de uma situação, não importa qual seja, se falamos mal de alguém, se julgamos de uma forma errada, porque a nossa mente, cheia de tantas coisas, tem vivido mais em ansiedade, mais em depressão, tem vivido de uma forma errada, sem olhar o Cristo que fez tudo o que nós precisávamos na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é tudo o que precisamos, em nome de Jesus. Então, querido, o primeiro momento dessa autoanálise, desse pensamento de como estamos vivendo nesse tempo, é dizer: Senhor, eu me arrependo. Olhando, querido, de uma ótica simples, eu olho e vejo a maioria das pessoas hoje dizendo: eu creio em Cristo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no seu Filho Jesus. E não é mentira, querido. Mas o que tem nos faltado, querido, muitas vezes, é nós entendermos que Cristo é, não só Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, é essencial para o nosso viver. Vamos abrir um texto, mas deixa marcado aqui João 17, 15, porque eu acho que ainda vai mais uns 20 cultos ainda em cima desse texto. Efésios, a gente leu bastante o ano passado Efésios. Vamos voltar e vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Estamos olhando e vendo que precisamos nos arrepender. Porque a ansiedade desse tempo, a dificuldade desse tempo tem gerado no nosso coração uma situação de nós não termos clareza com tudo que está à nossa volta. Firmeza, querido. Lembrei de um texto. Vamos ler um, depois outro, de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo todas as coisas. Aqui eu abro o meu coração para você, querido. Meados de março de 2021, eu olho para trás e vejo meados de março de 2020. Eu peguei meu celular, fui para frente da minha casa e havia um rumor de virem restrições sobre as igrejas, de virem proibições, e eu me senti alarmado com tudo aquilo, me senti nervoso com tudo aquilo, e fiz um vídeo. Queridos, creio que isso não vai demorar, bababá, bababá, bababá.
paramos os cultos, aconteceu várias coisas foram acontecendo. E agora em fevereiro, quando passou ali o carnaval, nós fizemos aquele acampa online. Eu mencionei para vocês que estava um pouco chateado com tudo aquilo, mas vamos lá. Começou a acender dentro do meu coração ideias e propósitos e coisas, e eu e o pastor Marcos Davi estávamos empolgados, porque a igreja como um todo, o ministério, o culto presencial, ele estava começando a tomar mais vulto. Nós tivemos um culto abençoado aqui na semana passada, por exemplo. Deus falou muito conosco, o Daida estava ministrando o louvor, a gente estava lá, e tudo aquilo acontecendo, a gente começou a se empolgar, e aí vem essa restrição novamente, querido. E eu confesso para vocês que eu achatei. Eu comecei a me perguntar durante essa semana, meu Deus, o que é isso que nós estamos vivendo de novo? E é uma coisa incrível, querido, que eu já declarei várias vezes para vocês que o texto de Mateus 21 fala que vão haver rumores de guerras, pandemias, coisas desse tipo, mas ainda não é o fim, é o início das dores. E eu olho para nós, querido, e eu nos vejo com falta, e eu falei isso em alguns cultos atrás, nos vejo pessoas nos desligando de uma fé verdadeira em Cristo Jesus, por coisas. E dentro desse examinar, dentro dessa autoanálise que eu estou fazendo, eu me pergunto, como nós estaremos quando vir de fato a tribulação sobre nós? Leia aqui comigo Efésios, dá mais uma folhadinha, Efésios 6. O pastor gosta de contar história, né? Janeiro de 2010. Eu acordo na manhã do dia 1º de janeiro de 2010 e falei para a pastora Marciane, estou fazendo 40 anos, mas eu não sei, há algo no meu coração, parece assim que dizem que os melhores anos são os 40, mas parece que, para mim, algo mudou uma chave, tem uma coisa estranha. E eu não me recordo, queridos, exatamente quando foi o culto próximo depois de eu ter feito 40 anos, eu não lembro o dia, que foi o dia 1º de janeiro de 2010. Eu cheguei para a igreja e disse assim, queridos, eu sinto um peso sobre mim. E ali eu comecei a discorrer durante aquele ano de 2010, e exatamente no primeiro culto do mês de agosto de 2010, eu chego para a igreja e começo a pregar essa palavra aqui, ó. No primeiro culto, ou no segundo, por ali, eu preguei aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, e finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, e aí começa a falar todo o texto que muitas vezes a gente já viu vários pastores dizendo, agora, amados, vamos nos revestir da armadura de Deus. Você pega a espada, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, e aí vamos discorrendo, a gente tem folha, né, queridos, assim, né? Eu me lembro lá atrás, lá na década de 80, 90, um pastor ou alguém numa folha mimeografada. Agora deu um bull na cabeça de alguns, porque eles nem sabem o que é mimeografar uma folha.
uma folha mimeografada com um desenho de uma armadura. Nós temos que nos revestir. Querido, não há como nós nos revestirmos única e exclusivamente com uma oração baseada só nesse texto, mas sim isso que eu estou falando para vocês, de nós entrarmos definitivamente numa vida comprometida, é o segundo passo que eu quero dar nessa noite, numa vida comprometida em um relacionamento estreito e verdadeiro com Deus em nós. Não é a igreja, não é o culto, não é o ajuntamento, não é a forma, apesar de que quando eu preguei no início desse ano, eu enfatizei, e é importante nós entendermos a nossa vida centralizada em Cristo, em primeiro lugar, numa oração, Mateus 6, uma oração individual, eu com Deus, eu sendo bênção para mim mesmo. É engraçado isso, eu orando, dizendo, Senhor, eu tenho tanta coisa para mim, para que eu possa crescer, eu preciso ser alguém mais prestativo, eu preciso ser alguém mais atencioso, eu preciso ser alguém mais generoso, eu preciso ser alguém mais simpático, eu preciso ser alguém mais empático. Mas isso, querido, vai gerar, em primeiro lugar, um mover dentro da minha casa por causa da minha vida de secreto. E isso vai trazer para o corpo, para a igreja. Por quê? Porque, diferente de alguns, nós entendemos que a igreja, ela é a congregação, essa vida de comunidade, é as crianças no fundo da igreja, brincando com os brinquedinhos, os menorzinhos, e daqui a pouco um começa a caminhar e sai correndo no meio da igreja, e o pai sai correndo atrás da criança, e todo mundo perde a atenção no culto, mas nós olhamos aquela criança sendo trazida para a igreja, e uma das primeiras coisas que as crianças fazem, quando elas começam a crescer e elas têm uma vida de igreja com a família, é quando nós começamos a orar, eles levantam a mãozinha, eles têm 1 aninho de idade, mas eles começam a levantar a mão, como um relato de um irmão me contando de umas férias que eles foram fazer, e eles estão num restaurante, e ele vai começar a almoçar, e quando eles vão almoçar, a filhinha deles, de pouco mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela olha para ele e diz assim, mas pai, nós não oramos. E o pai olha e diz assim, cara, minha filha está pedindo para orar. Cara, você não entende que o maior orgulho, a firmeza que nós temos em Cristo, é quando nós vemos que tudo aquilo que a gente tem pregado, a gente está vivendo. A gente está vivendo. A gente está gerando algo para as pessoas que estão ao nosso redor. E é na igreja que a gente vê isso. Porque se nós começarmos a viver só dentro da nossa casa, e essa bandeira preta, eu quero dizer para você, você tem que ficar em casa. Não é isso que eu estou falando. Quando eu olho tudo isso, eu vejo as pessoas postando. Cara, não aguento mais ficar em casa, mas, cara, é o melhor lugar para ficar. É com a nossa família. É amando os nossos. Mas é por causa, e aí vai lá o pastor recapitular tudo que ele já falou. É porque dentro da nossa saúde mental, aquela pessoa que está à nossa frente, ela está tão ansiosa por tudo aquilo que ela está vivendo, porque no trabalho dela há desafios, porque tem coisas que ela está fazendo, que é autônomo, por exemplo, e depende só do seu trabalho de ter que sair para a rua, agora não pode sair para a rua, não, mas eu vou sair porque não tem problema. Querido, se você não obedecer uma lei humana, como você vai querer obedecer a leis espirituais? E alguns se acham mais soberanos do que a própria Escritura. Então, eu como indivíduo, eu como igreja, eu abençoo o todo da comunidade. Eu falava isso. E eu não me desvio disso quando eu estou dizendo da gente ficar firme nesse tempo. É nós permanecermos no Senhor. É nós estarmos no Senhor. Abre comigo. Filipenses. Quer ver uma coisa, queridos? Gálatas, Efésios, Filipenses aqui, ó. Filipenses capítulo 2. Portanto, 1. Portanto,
Se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais semelhantes no pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente. Deixa eu ler de novo que eu tropecei na palavra aqui. Completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, vírgula, tendo o mesmo amor, vírgula, estando de acordo, vírgula, com uma só mente. Que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere outros melhores do que a si mesmos. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas do outro. Que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. 2 pontos. Qual foi a mente que houve em Cristo Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus, das coisas da terra, das coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Queridos, um segundo momento eu quero orar. Primeiro eu orei para que nós nos arrependemos e vamos para diante do nosso Deus que nos escolheu. Esse segundo momento, examinando a nossa vida, olhando o nosso viver, para que nós venhamos a ter relacionamentos saudáveis. Amós 3:3. Como 2 andarão juntos se não houver um acordo entre eles, se não houver uma aliança entre eles? Feche teus olhos. Senhor, eu oro nessa noite, para que de uma forma especial, nesse momento em que nós vivemos tanta dificuldade, nós não venhamos olhar as coisas que estão ao nosso redor. Pessoas valem mais do que coisas. Nossos relacionamentos interpessoais valem mais, porque eles declaram quem somos na primeira coisa que falamos, Senhor, que é uma vida contigo, ela reflete nos nossos relacionamentos. Senhor, eu quero dizer que eu quero ser semelhante a Ti, quero que meus irmãos sejam semelhantes a Ti, que possamos ser servos uns para com os outros e abençoar a vida uns dos outros. De forma alguma, pensando que a caridade atinge algo além do que o próprio viver contigo. Não. Não é por obras, Senhor. Não é por obras, não é pela minha caridade, mas é por aquilo que eu vivo diante de Ti e se manifesta no meu viver diário com outras pessoas. É o meu caráter, é o meu jeito de ser. Eu me arrependi, Senhor, nessa primeira oração. Eu quero salientar, Senhor, que se fiz mal a alguém, o Teu perdão esteja sobre mim e eu possa compreender que a minha vida ela está baseada não nas minhas coisas, não nas minhas tristezas, não nos meus problemas, mas está baseada em Ti. E queridos, dessa forma, quando nós começamos a nos autoanalisar desse jeito, desse prisma, desse pensar, nós nos olhamos e pensamos, cara, como Deus tem sido bom. Colossenses, abre em Colossenses, querido. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 2, na verdade dá vontade de ler tudo, mas não vamos ler porque
o horário, né? O apóstolo Paulo olha para Colossenses, um povo que ali no versículo 1 mostra o quanto eles estavam dedicados, mas aqui no versículo 23 do capítulo 1 ele fala para eles assim, se permanecerdes nos fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei um ministro, alegrai-vos agora no meu sofrimento por vós, cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele pregou, aquele povo se entregou, mas em decorrer dos dias eles começaram a andar em algumas outras coisas, e aqui o apóstolo Paulo está reajustando a vida deles, está trazendo eles de volta para a presença do Senhor. E no versículo 2 ele diz assim, porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, uma outra cidade, que depois vai ser falado lá em Apocalipse, mas deixa lá. E por quantos não viram o meu rosto em carne, só leram as cartas dele, só ouviram que ele tinha falado por boca de outros, mas aí ele mostra para eles, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, e que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Presta atenção. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Tende cuidado para ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele foi humano, mas nele, quando sobe aos céus, está toda a divindade. Os três são um, Pai, Filho e Espírito. Estais completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Querido, é muito sutil, como ele fala ali, de não entrarmos em sutileza, é muito sutil essa palavra, mas vamos lá. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no desejo do corpo, do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. O quanto vós estáveis mortos em vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, tirou-nos do meio de nós, cravando-os na cruz do Calvário, e despojando os principados e potestades, expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, por causa de dias de festas, ou de luas, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas sim do corpo que é de Cristo. Ninguém vos domine pelo bel prazer com pretexto de humildade e culto a anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado na sua mente carnal. Queridos, o último ponto que eu quero salientar desse pensar nosso, quando Jesus ora lá em em João 17,15, eu não quero que tu os tire do mundo. Nós vamos viver no mundo.
E o mundo, querido, hoje, ele tem um pensamento: o quanto nós podemos ser mais eficazes para que tenhamos dinheiro, para que tenhamos sucesso, para que tenhamos fama, para que tenhamos o nosso empreendimento, o nosso... Lá vai, essa é boa, essa é boa. Para que nós tenhamos uma mente, um agir, que as nossas emoções sejam dominadas e de uma forma eficaz nós venhamos a empreender e ser pessoas de sucesso. Querido, eu quero dizer para você que, autoanalisando o nosso viver, o que nós precisamos ter é Provérbios, capítulo 30, versículos 7 e 9. Vamos ler na íntegra, para mim não errar o texto. Porque eu confesso para vocês que eu uso bastante esse texto, mas eu não decorei ele por completo. 37, Provérbios 30. Duas coisas requeri a ti: não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem pobreza nem riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e negue a ti e diga: quem é o Senhor? Ou para que não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Em uma outra tradução é: Senhor, me dá o suficiente. Eu quero estar na suficiência de Deus. Eu não quero viver como um mundo que está preocupado com as coisas, mas eu quero permanecer no meu Deus, que me dá o sentimento de vida plena nele. Pessoas. A terceira oração que eu quero fazer nessa noite, querido, para fechar esse culto, é dizer: Deus, a primeira oração, eu me arrependo e eu quero permanecer contigo. Senhor, me faz melhor para as pessoas que estão à minha volta e meus relacionamentos eles sejam sarados. Senhor, que eu não esteja na ótica do mundo, mas que eu entenda que o suficiente vai gerar um coração em mim que vai te buscar, que vai ter relacionamentos saudáveis e que vai me fazer alguém que tem tudo o que eu preciso, o suficiente para cada dia. Nesse tempo, querido, de bandeira preta, a luz do mundo vem sobre nós, a saber, Cristo Jesus, aquele que tomou toda a autoridade, aquilo que eu li. E enquanto as pessoas se desesperam, porque o lucro delas está se perdendo, eu me firmo cada dia mais. Eu me firmo cada dia mais na bênção de Cristo Jesus no meu viver. E eu permaneço nele, e eu me fundamento nele, e eu me consolido nele, e eu fico com ele. Eu escolho amar Jesus. Como eu fiz lá em 2010, que uma onda de terror veio sobre a minha vida. E hoje eu vejo uma onda de terror sobre todos nós. Uma nuvem preta. Eu digo, eu escolho amar ao Senhor. O meu relacionamento com Ele vai crescer, os meus relacionamentos interpessoais vão ficar fundamentados e consolidados, e vão ser perdurados, e vão ser firmes, e a minha vida, quer dizer, em relação ao mundo, eu vou ter o suficiente e não me vai faltar nada. Feche teus olhos, quero, depois de costurar tudo isso que eu falei, eu quero dizer: Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, é tudo o que precisamos nesse tempo. Essa é a última oração. Que não venhamos viver pelo mundo, mas vamos viver pela Tua suficiência de Provérbios 30. Nem muito, Senhor, para que nós venhamos a esquecer de Ti e dizer que Tu não é mais suficiente para nós, ou que Tu não serve mais. Nem pobreza, Senhor, para que nós venhamos a mendigar.
Mas, Senhor, eu quero me lembrar dos textos que tenho lido, tanto de Levítico, tanto de Números, quanto de Deuteronômio. Senhor, faz nós permanecermos em Ti, porque todas as vezes que nos afastamos de Ti, há derrota, há praga. Senhor, eu oro pelo Brasil, um povo que fala da boca para fora que Te serve, mas que Te desonra nas suas ações, pastores que têm se corrompido, pessoas que têm saído da Tua vontade. Nos reverte o coração, Senhor, nos muda por inteiro e nos faz voltar para Ti, Senhor, permanecer na Tua presença, que Teu amor, Tua graça venham de uma forma especial, Senhor. Queremos viver com Deus, plenamente, a história que Tu, Senhor, escolheste para nós. Nós queremos viver com Cristo, tudo aquilo que Ele ensinou pelas Sagradas Escrituras, para que Teu Espírito Santo nos mova a coisas novas, a tempos novos, de autoridade e poder da última igreja, da igreja que vai ser elevada aos céus e vai descer Jerusalém para restituir todas as coisas que outrora foram destruídas, Senhor. E que de uma forma especial nesse tempo, nós venhamos a viver na plenitude, Senhor, de olhar para o nosso próximo, orar por ele e querer abençoar ele. Termos, Senhor, compaixão do nosso próximo. E, Senhor, de forma alguma, Senhor, se nós tivermos mais, nós não venhamos a pensar só em nós, mas abençoar nosso irmão que está em alguma necessidade. Que Teu amor faça diferença, em nome de Jesus. Querido, quero falar nesse início de mês de março, sei que é o último dia do mês de fevereiro, mas quero salientar para você a importância de a gente estar junto em oração. Vamos estar juntos nos nossos grupos. Essa semana vai ter alguma novidade. Essa semana eu quero trazer o último vídeo daquela série sobre alianças. Eu não coloquei, porque tinham muitos vídeos que tinham sido colocados nos últimos dias para não ficar pesado para cada um dos irmãos. Mas essa semana vai ter novidade, querido, sobre a oração, e eu quero que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, querido, de estar trazendo seu dízimo, sua oferta, sua primícia, de estar junto conosco nessa obra. O prédio está fechado, mas o nosso coração está aberto, querido, para nós fazermos as grandes coisas que o Senhor tem para esse tempo. Evangelizar, amar, orar por enfermos, trabalhar as pessoas que têm alguma necessidade de alimento. Nós estamos juntos, querido. Que o amor do Pai, a graça do Espírito Santo esteja na tua vida. Ele vai fazer a diferença nesses dias. Porque quando nós nos analisamos, quando nós nos examinamos, o amor do Espírito Santo vem sobre o nosso coração e nos faz crescer. Que o amor de Deus te guarde e te deixe em paz nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.